Assim como cai a chuva do céu e não torna para lá, mas rega a terra, dá a semente e o pão ao que come, assim é a palavra que sai de minha boca. Não volta para mim vazia, mas realiza aquilo para o que foi enviada. A partir de agora, você vai ouvir uma palavra que pode mudar completamente sua vida. O vazio, a solidão, a angústia, a falta de paz. Tudo de ruim que sucede em sua vida nesta mensagem, Deus irá mudar e trazer até você paz, alegria, saúde e salvação eterna em Cristo Jesus. As páginas sagradas da Bíblia se abrem agora diante de você e através do missionário Deovan Lima, ouça uma palavra da boca de Deus. Evangelho segundo João, capítulo de número 15, diz assim o texto sagrado: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto, ele corta, e todo o que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Ora, eu quero que você medite comigo nestas palavras. São palavras de Jesus, dirigidas a seus discípulos, e por extensão são palavras dirigidas a mim e a você, a todo aquele que de alguma forma pretende fazer parte, deseja fazer parte, ou se considerar integrante do corpo de Cristo. Ele fez uma comparação. Ele disse que seu pai é o agricultor. E ele, Jesus, é a videira. Eu e você somos os ramos.
E então ele começa a fazer declarações extraordinárias, de grande importância. Ele diz que existem dois tipos de varas, de ramos. Existe aquela que dá fruto e existe aquela que não produz fruto algum. Eu e você, ou somos uma, ou somos a outra. E ele diz mais. Ele diz que a vara que produz fruto, ela é tratada pelo pai, pelo agricultor, aquele que é o responsável, aquele que tem o domínio, aquele que tem o controle de toda a criação. Jesus disse: eu sou a videira, meu pai é o agricultor, é ele quem toma conta de tudo, ele é o responsável por todas as coisas. Ele está observando esses ramos, essas varas que estão ligadas em mim, e ele está observando aquelas que estão produzindo frutos, e ele está observando aquelas que nada fazem, que nada produzem, e que não fazem diferença alguma. Sabe, eu tenho pensado sobre isso. O que Jesus está dizendo aqui é uma coisa muito séria. E que às vezes nós não nos damos conta da seriedade, da severidade dessas palavras. Esta comparação, esta parábola, essa história que Jesus criou sobre si próprio e sobre as pessoas que a ele de alguma forma estão ligadas e sobre aquele que é o responsável por toda a criação, ela simplesmente resume de forma extraordinária tudo o que precisamos saber, eu e você, de verdade, para que não sejamos enganados. O Pai, veja, Jesus certa vez ele disse que não adianta ficarmos chamando ele de Senhor, 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 e não fazermos o que ele manda. Que nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Veja, ele está falando de varas, de ramos que estão ligados de alguma forma a ele, por isso o chamam de Senhor. Senhor, Senhor, Senhor. Mas ele diz claramente que isso não resolve, isso não adianta se não fizermos a vontade do Pai. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas somente aquele que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós vamos chegando à conclusão de que a vontade dele é que nós venhamos dar frutos. E o que seriam estes frutos que Deus procura em mim e em você? Jesus disse que as varas que estão nele ligadas e que produzem frutos serão limpas, serão tratadas pelo Pai, para que venham produzir mais frutos, e tudo o que eles pedirem, e receberão do Pai. E ele disse mais, ele disse: sem mim nada vocês poderão fazer. Sabe, da mesma forma como você corta o galhozinho de uma árvore que tem
que está vivo porque recebe a seiva daquele tronco, daquela árvore. Esse galho sozinho não tem vida. Se ele for cortado daquela árvore, daqui a pouco as suas folhas, que eram verdes, eram vivas, elas vão começar a secar e vão começar a murchar, e o próprio galho vai se secar, porque ele não recebe mais aquela vida, ele não recebe mais aquela seiva que vem daquele tronco. Ele vai secar e ele vai morrer. E esta é a comparação que Jesus está fazendo. Quantas vezes eu já ouvi mensagens de pessoas que têm a teoria e o conhecimento prático e a sabedoria e o intelecto para expor uma mensagem, uma palestra, mas você percebe que não há vida, você percebe que não há unção, você percebe que aquilo não fala a sua alma, o teu coração, que aquilo nada muda. É apenas ministração da carne para a carne. O Espírito de Deus não está agindo ali. O Espírito de Deus não está operando naquele lugar. Da mesma forma, quantas vezes você vê adoração, e você vê cânticos, e você vê louvores, e você vê muitos instrumentos, e você vê corais, e você vê grupo de danças, mas você não sente a unção naquilo, você não sente a presença de Deus de verdade, porque aquilo não te envolve realmente. E a maioria é ministração da carne para a carne. É disso que estamos falando. Há uma diferença. Às vezes você vê um outro grupo com instrumentos, ou apenas uma pessoa simples cantando, sem acompanhamento musical e sem efeitos luminosos e sem fumaça de gelo seco, mas apenas aquela pessoa cantando sem o microfone, e você começa a chorar, e você começa a sentir a presença de Deus, e você começa a falar com Deus, e você começa a sentir as coisas espirituais ao teu redor, porque o Espírito Santo está presente, porque aquela pessoa, mesmo sem efeitos sonoros e luminosos, ela está ligada a videira, ela está ligada a Jesus, e a virtude do Senhor flui por intermédio desta pessoa, flui por intermédio de sua boca, flui por intermédio de suas palavras, flui por intermédio de seu louvor. E é por isso, meu irmão e minha irmã, você que me ouve em algum lugar, e é por isso que Jesus disse que sem Ele disse sem mim, se vocês não estiverem ligados de verdade, você pode ter todo o intelecto, toda a sabedoria humana, todos os trejeitos e todos os preparos e todos os artifícios e toda a pirotecnia que existe na tecnologia para trazer efeitos sonoros e luminosos, e você pode ter todo o dinheiro para arrumar um grande salão e com poltronas confortáveis para as pessoas se assentarem, e você pode contratar músicos, você pode fazer o que você quiser, mas sem Ele, se você não estiver verdadeiramente ligado nele, isso é nada. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, se não tiver a origem na unção de Jesus, na unção do Espírito Santo, nesta seiva, nesta vida que dele flui, é coisa seca, é coisa sem valor, é coisa sem utilidade alguma, é ministração da carne para a carne, efeito algum tem na dimensão espiritual, na alma de ninguém. É por isso que não há choro, é por isso que não há arrependimento, é por isso que não há quebrantamento, é por isso que não existem lágrimas, apenas entusiasmo e frenesi carnal, porque é ministração da carne para a carne. Quando estamos ligados nele, dele provém a nossa unção, dele provém a nossa sabedoria,
Dele provém as nossas decisões na vida. Dele provém os nossos pensamentos. Ele está sobre o comando, na direção. E ele disse que, à medida em que o Pai, preste bem atenção nisso, você que está passando por um momento difícil na sua vida e questionando, e você muitas vezes diz: meu Deus, eu tenho sido fiel, eu tenho te servido com integridade, com pureza de alma, de coração, eu tenho me importado em ganhar almas para Cristo. Eu não estou nas igrejas apenas buscando benefício próprio, apenas atrás de riqueza material. E, no entanto, eu tenho passado tantas dificuldades, tantas provações e tantos problemas. E eu não consigo entender. E o diabo muitas vezes quer te desanimar. Ele quer te colocar para baixo. Ele quer dizer para você que você está errado, você está errada. E que a grande maioria esmagadora das pessoas que não estão passando por essas provações, tribulações, sufocos, apertos, elas estão certas e você errado. Quando a gente olha para a vida de muitos falsos profetas, e nós não estamos aqui julgando ninguém, porque simplesmente Jesus disse que nós deveríamos discerni-los, e é pelos frutos que nós os conhecemos. Você está entendendo isso? Porque aquele que está ligado na videira, de verdade, os seus frutos são frutos do Espírito Santo. Mas aqueles que foram cortados dessa videira, ou seja, eles não recebem mais esta seiva, eles não recebem mais esta unção, eles não transmitem esse amor, eles não transmitem essa palavra autêntica, verdadeira, sem mutilação. E esses falsos profetas, a grande maioria vive bem, de forma abastada. Eles não têm falta de coisa alguma, não passam por provações, estão cada vez mais ricos. E aí, muitos servos de Deus começam a questionar: meu Deus, será que eu estou errado? Será que houve uma mudança no Evangelho e eu preciso cair nessa, entrar nisso e começar a pregar esse tipo de coisa para que eu também venha a ser bem-aventurado, para que eu também venha sair do sufoco financeiro, para que a minha conta bancária engorde, para que eu não tenha mais dificuldades, para que eu não seja mais perseguido e sofra perseguições. Mas eu quero lembrar uma coisa a você. Jesus disse que a vara nele ligada que começa a dar frutos, preste bem atenção nisso. O Pai, que é o viticultor, ele é o agricultor, ele é o dono de tudo, ele está observando. Ao observar uma vara que começa a produzir frutos, que está ligada no Senhor, e por estar ligada nele, submissa a ele, ouvindo a sua voz, começa a produzir frutos, começa a fazer a vontade do Pai, começa a se importar com a obra missionária, começa a investir na obra missionária, começa a ter desejo de resgatar vidas do abismo, da escuridão, das drogas, da prostituição, do engano dos falsos profetas, e começa a se esforçar para pregar esse evangelho. E por isso padecerá perseguições, tribulações, porque o diabo é contra isso, não é? Jesus disse que todos os profetas que foram antes de vós foram perseguidos, e você é bem-aventurado por isso.
que chamaram a ele de Beelzebu, quanto mais a nós. E aos falsos profetas ele disse: ai de vós, porque todos vos elogiam, assim como fizeram a todos os falsos profetas que foram antes de vós. Porque eles agradam a gregos e a troianos, eles têm um jogo de interesse. O negócio deles não é pregar a verdade. O negócio deles não é confrontar as pessoas com os seus pecados, com o inferno, com a eternidade, com o juízo de Deus. O negócio deles é se dar bem com todo mundo, é agradar a todo mundo e recolher os envelopes. E todos falam bem deles, porque eles agradam a gregos e a troianos. Quando você começa a dar frutos, o Pai, que é o dono da obra, ele vem a você e ele vem a mim e começa a nos limpar. Preste atenção. Ele começa a fazer uma obra e ele começa a limpar essa vara, a tirar algumas impurezas, algumas coisas que estão ali grudadas e que podem impedir que mais frutos venham surgir. E quando esse trabalho do Pai começa, você vê isso, eu vejo isso como uma tribulação que nós estamos passando, e você diz: o Senhor se esqueceu de mim, e você começa a chorar e a dizer: até quando, Senhor, eu vou passar por isso? Até quando eu enfrentarei essa humilhação? Até quando eu enfrentarei essa desonra? Até quando eu vou caminhar sozinho? Até quando eu vou padecer isso, aquilo outro? E você começa a atribuir ao diabo as situações nas quais você está envolvido e que entristecem o teu coração e que ferem a tua alma. Mas nós devemos entender uma coisa: Deus não perde o controle de nossas vidas. Não, Ele não perde. Deus em momento algum entrega as rédeas, o comando, o domínio da minha vida e da sua ao diabo, para que Ele venha tripudiar em nossa vida, de forma alguma. Aliás, em nossa história, o diabo só vai e só faz até onde Deus permite. Ou seja, até o próprio Satanás nada mais é do que um serviçal aos interesses de Deus, ao que Deus deseja agir em minha vida e em sua vida, para moldar o nosso caráter. Porque Deus está nos tratando como filhos, e a própria Bíblia diz: qual é o pai que ama seu filho de verdade, que não o corrigirá, que não sentará com ele, conversará com ele, vai moldar e vai arrancar as mazelas e vai tirar as deformações do seu caráter, visando o seu bem do futuro. Então, o que está acontecendo muitas vezes na sua vida e que te faz sofrer e te faz chorar e que você não compreende, e você pensa: eu tenho sido fiel, estou passando por isso, o que está acontecendo é o agir de Deus, porque Ele está te preparando, me preparando para dar mais frutos ainda. E esse agir de Deus às vezes dói. Na maioria das vezes nós não compreendemos, porque a nossa mente ela é finita. Você se lembra perfeitamente daquele episódio do apóstolo Paulo, quando ele clamou a Deus, pedindo a ele que arrancasse aquele espinho de sua carne, aquele mensageiro de Satanás, que lhe esbofeteava dia após dia. Ou seja, era uma tribulação, era uma situação que envolvia Paulo todos os dias, um dia após o outro. E ele achava aquilo um absurdo, aquilo era coisa do diabo. E ele não podia aceitar aquela situação, porque ele renunciou todas as coisas para servir a Cristo. Ele considerou todas as coisas, todos os ganhos da sua vida como lixo, para que ele pudesse
ganhar o reino dos céus, ele viu uma riqueza superior e dedicou sua vida a pregar o evangelho aos povos pagãos. E agora, passando por naufrágios, fomes, vigílias, perseguições, pedradas e tantas coisas, ele disse: Senhor, afasta de mim esse espinho na minha carne, tira de mim isso. E por 3 vezes ele clamou a Deus. Ele que é o viticultor, ele que é o dono de toda a plantação, de toda a terra. E Paulo estava ligado em Jesus. Ele disse: não vivo mais eu, é Cristo quem está vivendo em mim. Não são mais os meus interesses próprios, não são mais os meus projetos de vida, os meus ideais. Eu não estou aqui apenas querendo usar a Cristo, usar o poder do sangue que ele derramou para que os meus interesses venham à tona, para que eu conquiste uma posição política, para que eu conquiste uma posição econômica, para que eu conquiste uma posição financeira, para que eu conquiste meus ideais, os meus planos. Eu vou usar a Cristo, o sangue que ele derramou, suas promessas e tudo isso. Não, Paulo disse: não sou eu mais quem vive. Os meus interesses são os de Cristo. Eu estou recebendo a seiva, o alimento que vem dele. Eu estou ligado nele. Por isso eu estou produzindo frutos e estou padecendo tantos problemas. E eu não consigo entender isso. Mas era Deus moldando a vida de Paulo, tirando, permitindo muitas vezes até o próprio diabo ir contra a vida dele em algumas situações, até o ponto em que ele encontrava a mão de Deus e parava de agir naquilo. Porque assim como na vida de Jó, o diabo só foi até onde Deus permitiu. Porque havia o interesse de Deus naquilo, o interesse de um pai de tratar um filho, de podar, de cortar arestas do caráter, de tirar coisas que não agradam a ele, para que nós venhamos produzir ainda mais frutos. E assim seremos discípulos de Cristo. Sabe, nós precisamos entender isso aqui. Porque existem muitas varas que não produzem coisa alguma. A Bíblia Sagrada está cheia de expressões para apontar estas pessoas. A parábola das 10 noivas mostra isso. A parábola dos talentos mostra isso. Pessoas que não têm azeite na lâmpada, tem apenas a aparência externa de noiva, mas o coração não está naquilo, a unção do Espírito não está naquela pessoa, não é uma noiva de verdade, tem apenas a aparência. O servo que recebeu aquele talento não teve interesse de trabalhar, ele não era servo de verdade. Ele escondeu aquele talento, ele queria enganar o seu senhor, preparou uma desculpa esfarrapada. Ele não teve desejo de trabalhar. Observe as coisas que a Bíblia Sagrada diz. E eu estou falando agora para milhares de pessoas que não produzem nada, que pensam que o cristianismo nada mais é do que poderem fazer uso do sangue que Cristo derramou na cruz e do poder desse sangue para se enriquecerem, para prosperarem, para realizarem os seus desejos. Movidos por ganância, mutilam as escrituras sagradas e as revelações de Jesus, como esta aqui: a vara que está ligada em mim pede o que quiser e receberá. Só que vocês não estão ligados nele. Porque vocês não podem dizer como Paulo: não sou mais eu quem vive, quem está vivendo é você, é a tua carne, são os teus interesses, são os teus projetos, são os teus planos. Você só está querendo usar a Cristo, usar a Deus, para alcançar seus próprios objetivos.
E é por isso que você vai na igreja. E é por isso que você dá a sua oferta, porque você é movido para isso, por falsos profetas, que só tem interesse na tua grana, não tem interesse em pregar a verdade para você, para te fazer te arrepender, para te fazer sentir a necessidade de mudar, de nascer de novo, de estar ligado na videira, de passar a ser servo e serva de verdade, e passar a ter a mente de Cristo e não uma mente carnal corrompida, que apenas tenta usar o poder de Deus para galgar fama, sucesso, riqueza. No mundo que está prestes a se consumir pelas chamas e se dissolver no juízo de Deus. É porque você não tem homens que preguem para você que você deve erguer os teus olhos para o céu e contemplar aquilo que é eterno. E preparar para você um tesouro no céu, onde o ladrão não rouba, a traça não estraga, a ferrugem não pode consumir. Quantos exemplos você precisa ter para compreender isso? Quantas pessoas famosas precisam morrer? Essa semana morreu mais um ator famoso no Brasil. O cara com 66 anos, famoso, bem de vida. Simplesmente teve um infarto fulminante e amanheceu morto, pronto, e acabou. Tudo que ele conquistou na vida vai ficar para os outros, e aí, agora, e o que será? O que será? Sabe quantos exemplos você e eu precisamos ter para entender a pergunta que Tiago fez: o que é a vossa vida? E ele mesmo responder: a vossa vida não é nada, é apenas um vapor que hoje existe, amanhã já não existe mais. Se compreendermos isso, se entendermos que nossa vida nesse mundo, nessa terra é passageira, eu não estou dizendo que você vai viver como um vagabundo errante, uma pessoa que não tem o que comer catando lixo. Não, eu estou dizendo que a vida daquele que está ligado na videira é vida digna, é vida de honra, porque com Deus a honra e a riqueza, mas o coração dessa pessoa não se coloca nessa riqueza passageira, mas na riqueza que é eterna, na riqueza que dura para sempre. Eu vou lhe dizer isso. Quando Jesus amaldiçoou aquela figueira, preste bem atenção, aquilo foi uma revelação. Não foi apenas para mostrar e ensinar aos seus discípulos o poder de uma palavra profética, e ensinar a eles: em verdade vos digo, tudo quanto vocês disserem, se crerem no coração, assim sucederá. Ele poderia usar muitos artifícios para ensinar isso a eles, mas ele foi com suas mãos por entre os galhos de uma figueira procurando fruto e não encontrou nada. E sabe o que disseram aos seus discípulos? Mestre, ainda não é tempo. Há uma justificativa, ainda não é tempo para isso. Não é tempo para ela dar frutos. E Jesus a amaldiçoou e disse: nunca mais ninguém comerá fruto de ti. A vara que não produz fruto será cortada, amaldiçoada e lançada no fogo. Então preste atenção. Tudo aquilo na sua vida que constitui a sua vida, que não produz frutos, estamos falando daquilo que agrada a Deus, frutos que provêm do Espírito Santo, que vão produzir coisas que são eternas, mudanças significativas que são eternas. Se isso não muda, se isso não tem alteração, se isso nada produz, isso vai ser cortado, isso vai ser lançado fora, isso vai ser amaldiçoado como aquela figueira. Jesus disse: nunca mais ninguém comerá fruto de ti, e ela secou-se desde a raiz. Não há desculpas, não há tempo. Você pode pensar: quando eu me formar, quando eu me preparar melhor, quando eu me aposentar. Não, é agora. As pessoas que se aproximavam de Jesus e diziam: vou te seguir, e diziam: é agora, largue tudo, vem agora. Porque eu não dependo de vocês, da sabedoria de vocês, mas da unção do meu Espírito. A minha
minha vida.